A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamá-lo outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que, se te chamarem, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém, igreja? Sobe aqui. Continua de pé, não se... Aleluia. Nós estamos hoje em um culto de avivamento. E eu já quero começar a dizer, igreja, para que você entenda o significado de avivamento. Você sabe o que é? Significa estar ativo, estar intenso. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus. Aleluia. Ser avivado é você estar ativo no reino. É você estar ali disposto na obra. É você não ter preguiça de orar. É você não estar desanimado na caminhada. Isso é ser avivado. Aleluia. Porque a igreja, muitas das vezes, queremos comparar o avivamento com falar em línguas, com marchar. Não, mas isso não é avivamento. Isso é só o quê? Um sinal da presença de Deus sobre as nossas vidas. Mas o verdadeiro avivamento começa dentro de nós. Começa a gente estar avivado na nossa fé. Porque não adianta você baixar aqui, falar em língua aqui e chegar em casa perder a fé no que Deus falou no culto. Não adianta. O verdadeiro avivamento está dentro de nós. E eu sempre comparo com aquele texto que o Senhor diz que o reino de Deus está dentro de nós. Muita gente fala assim: eu quero ir para o reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Agora, se você não vê que o reino de Deus está dentro de você, então tem alguma coisa errada. Aí você tem que reavaliar. Aleluia. Do mesmo jeito é o avivamento, igreja. O avivamento é quando você tem a sua fé viva no Senhor. O verdadeiro avivamento é quando você não desmorona quando as lutas chegam. O verdadeiro avivamento é que você não desiste quando o diabo se levanta. Esse é o verdadeiro avivamento. Porque eu fui falar daqui, o significado de avivamento é estar ativo. Você já viu algum soldado ir para a guerra desanimado? Você já viu algum soldado ir para o campo de batalha? Não vou não. Tá difícil. Não, ele vai ter ativo, ele vai ter isso. Do mesmo jeito a minha, vocês sabem por quê? Porque nós estamos em campos de batalha todos os dias. E se você for desanimado para o campo de batalha, você vai perder a guerra. Por isso que nessa noite, Deus colocou esse texto no meu coração. E o tema que Deus entregou para mim foi reacendendo a chama do altar. Reacendendo a chama do nosso altar. Porque perante o Senhor, cada um de nós temos um altar diante de Deus.
nosso altar está apagado. Muitas das vezes o nosso altar só tem a fumaça. Não tem mais nem o fogo. Está só a cinza. E o Senhor quer reacender essa chama. Porque quando nós temos dentro de nós a chama do Espírito a cada dia florescendo, oh igreja, aí não é palha para o inimigo não. O inimigo nem tenta, ele diz, naquela ali eu não vou mexer não, porque a chama de Deus está nela. Eu vou mexer com aquele que a chama está apagada, porque basta o vento, ele cai. Mas aquele que está com a chama acesa, igreja, pode viver tempestade, maremoto, que ele está de pé. Aleluia! E Deus me deu esse texto. Quando Deus me deu esse texto, eu fiquei, meu Deus, Senhor, se eu quero falar sobre avivamento. Mas um texto que muitos pregadores pregam sobre esse texto aqui, não é sobre avivamento. Eles pregam sobre a questão da oração de Ana, que Deus honrou a fé de Ana, que Deus fez com que Samuel se tornasse profeta, e focam nisso. Mas Deus me trouxe diferente. Deus me mostrou um avivamento dentro desse texto. Achei forte. Deus me mostrou um avivamento dentro desse texto. O primeiro ponto do que Deus me entregou é se submeta à liderança do Espírito. Primeiro ponto para você reacender a chama é se submeter à direção do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Porque muitos querem viver as promessas, querem viver a chama do altar acesa, mas não se submete a ouvir a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes ouve só assim, mas o Espírito Santo parcelou. Porque, igreja, o Espírito Santo nem sempre, ele vai falar o que você acha que ele vai falar. É você querendo ir por esse caminho e ele dizendo, vai por esse. Você querendo fazer tal coisa, ele dizendo, vai fazer isso. Sempre ele vai te colocar em caminhos opostos ao que você acha que tem que ir. E aí o que acontece? Entra em choque a nossa vontade com a voz do Espírito Santo. Aí é nesse momento que houve o quê? Que houve que você tem que se submeter à liderança do Espírito Santo, é deixar a sua vontade de lado e dizer, Pai, eu vou obedecer a tua voz. Eu vou obedecer o teu Espírito. Porque, igreja, nós que somos servos do Senhor, nós que temos promessas de Deus, nós que Deus tem algo conosco, 90% das vezes não fazemos o que nós queremos. 90% das vezes falamos o que não queremos falar. 90% das vezes abraçamos quem nós não queremos abraçar. Aleluia! Isso aqui é forte. Aí 10% aí o Senhor deixa a gente abraçar quem a gente gosta. Mas vai ter aquele momento que Deus vai mandar você abraçar o seu inimigo e você tem que obedecer. Isso é se submeter à voz do Espírito Santo. Se submeta à liderança do Espírito e permita que Ele transforme sua vida. Sirva ao Senhor com zelo e excelência. Igreja, eu acho linda essa palavra. Servir a Deus com zelo. Sabe o que é servir a Deus com zelo? É você servir com todo o seu ser ao Senhor. Tem pessoas que têm servido a Deus de maneira superficial. Só tem servido a Deus quando lhe convém. Quando o Senhor não faz o que quer, já quer deixar de servir a Deus. Já quer deixar de lado o zelo. Já quer deixar de lado o amor pela obra. Porque o Senhor não fez de acordo com a sua vontade. E não é bem assim, Cristo. Nesse texto nós vemos o quê? Algo muito interessante. Deus falava com Eli. Eli era o sacerdote. Vamos dizer o que Eli era a liderança daquele tempo. Mas Eli, pelo meio do caminho, se perdeu. Eli, pelo meio do caminho, o que? Se esqueceu de submeter à liderança do Espírito. E começou a se submeter à vontade dos seus filhos. Temos que ter muito cuidado, igreja. Porque
Eu quero dizer algo aqui muito forte, que é de modo geral. Não é o pastor servir a igreja, é a igreja servir a liderança. Você entendeu? Porque eu já vi igreja querer dominar a liderança e dizer como é que tem que ir. E não é bem assim, igreja. A liderança foi constituída por Deus. A liderança é o sacerdote de Deus. É ele e ela que ouve a direção do Senhor e passa para a igreja. E você tem que seguir a direção que vem aí. Não é ao contrário. Mas aqui o que aconteceu? Foi ao contrário. Eli se esqueceu de ouvir a voz de Deus, o pessoal ouviu um pouco. E foi aonde ele se perdeu. Mas aí o Senhor já estava vendo que ele estava se caminhando num percurso errado e levantou Samuel. E eu acho lindo o quê? Que o primeiro versículo dizia: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aleluia, Deus. Esse é um ponto bem forte. Se você, vamos introduzir para a igreja sair daqui entendendo a palavra do Senhor. O primeiro ponto para você ter um avivamento sobre sua vida é obedecer à liderança do Espírito em primeiro lugar e obedecer à sua liderança. Porque se não houver obediência com a sua liderança, você vai estar desagradando a Deus. Porque se você vê aqui, ó, e Samuel servia o quê? Primeiramente a liderança maior perante Eli. Então ele estava servindo a Eli também. Estava ali debaixo da ordenança de Eli também. Agora tem pessoas que pelo meio do caminho se perdem, igreja. Porque começa a se achar que é profeta, que ouve a voz de Deus, não quer mais ouvir a sua liderança. Aleluia, Deus. E aí ele acaba o quê? Se perdendo na caminhada. Mas eu quero declarar sobre sua vida nessa noite. Eu quero declarar que o Senhor vai te caminhar no propósito certo. O Senhor vai te colocar no caminho certo, obedecendo a Deus e obedecendo à liderança, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer sobre ti. E diz o que no texto? E a palavra do Senhor era de muita valia, mas a visão não era tão manifestada. Quer dizer que o Senhor falava de maneira clara com o profeta e ele transmitia para o povo. Então o povo recebia ali aquela palavra. Mas a visão de maneira clara, a qual Samuel teve com o Senhor, não existia. Não existia. Mas o ponto, igreja, que eu quero chegar é esse. E sucedeu estando Eli deitado. E Samuel também deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Aí vem o segundo tópico. Deus não se revela em altar apagado. Deus não se revela. Deus não fala em altar apagado. Acenda a chama, esteja disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque o Senhor poderia falar com Samuel a lâmpada do templo apagada. Poderia. Mas a Bíblia fala o quê? Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Isso aqui é muito forte. A lâmpada tem que estar acesa, igreja. Se você não estiver aceso na presença do Senhor, você não vai ouvir a voz do Senhor. Você não vai ver o Senhor. Porque tem muitos, igreja, que a lâmpada já apagou, que já está até andando em trevas, mas está achando que está ouvindo a voz de Deus. E não está. Ali é a voz do engano. Ali é a voz do inimigo, mas não é a voz de Deus. Porque Deus só fala em altar aceso. Deus só fala quando a lâmpada está acesa. Por isso que eu quero dizer, quer ouvir a voz de Deus? Acenda o altar. Acenda a chama do Senhor. Porque o Senhor falou com Samuel quando a lâmpada estava acesa. Aleluia. Então eu não sei como é que está a sua vida hoje diante de Deus. Mas se você tem visto que o seu altar está apagado, você vai pedir ao Senhor, no momento da oração: Senhor, acende o altar novamente na minha vida. Acende, Pai, porque eu quero viver o que Tu tens para a minha vida. Aleluia. Ninguém vive
Se ele não estiver aceso, é apenas o que? Um homem falando, mas não é a voz de Deus. Não é a voz do Espírito Santo. Por isso que nós temos o que, igreja? O que mais Deus preza nesses últimos dias é discernimento espiritual. Porque tem pessoas que dizem que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ouvindo a voz do homem. Porque o altar na vida do profeta está apagado. Oi, Cristo. Eu quero te motivar nessa noite a acender essa chama. Eu quero motivar nessa noite você dizer: Senhor, acende a chama. Me enche com o teu fogo. Me enche com o teu azeite. Me faça mergulhar, Senhor, nas águas do teu Espírito. Oh, aleluia. Porque Deus, Ele quer acender altar aqui que estava apagado. Deus está me mostrando lâmpadas de pessoas aqui já bem fraquinhas. Deus disse: tu não vai voltar para casa dessa forma. Tu não vai voltar para casa com a lâmpada fraca, porque as guerras que tu vai passar, tu tem que estar aceso, aleluia, para que possa vencer, para que possa suportar. Aleluia, Espírito Santo de Deus. E o terceiro tópico, igreja: se comprometa em ouvir a voz do Senhor. Não adianta estar na posição se não estar ouvindo a voz do Senhor. Tem muitos que estão na posição, mas não estão ouvindo a voz do Senhor. Porque está ali na posição, mas quer fazer do seu jeito, da sua forma. E se nós dissermos para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu acho lindo que as pessoas, na maioria, por causa do louvor daquela cantora, está todo tempo dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer tua obra. Mas não sabe que o eis-me aqui exige você dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim. Quando você diz: eis-me aqui, Senhor, automaticamente por trás dessa frase você está dizendo: Senhor, não quero fazer a minha vontade. Não quero mais viver como eu acho que eu tenho que viver. Mas estão muitos falando de boca para fora: o eis-me aqui. E o Senhor não quer que você fale de boca para fora. Deus quer que você realmente esteja no seu coração disposto a viver o eis-me aqui, Senhor. Porque o eis-me aqui, Senhor, exige de nós, muitas das vezes, renunciar a nossa vida pessoal para viver o eis-me aqui, Senhor. Mas pergunta: quantos querem renunciar a sua vida pessoal? Pergunta: quantos querem renunciar muitas das vezes o seu tempo ali para as suas coisas pessoais, para poder socorrer a obra do Senhor? Eu vejo e digo aqui perante as minhas pastoras que estão aqui: nós perdemos muito aniversário, igreja. Nós perdemos muitos casamentos. Por quê? Porque a gente está na obra. E quando a gente está na obra, às vezes não sobra tempo para a gente ter a nossa vida pessoal. É na obra. Aleluia. Por isso que muitos não suportam. Por quê? Porque quer ter a fama, mas não quer viver o processo. Quer ter a fama, mas não quer viver o quê? Os momentos árduos. Os momentos dolorosos. As lágrimas, os joelhos dobrados. Sempre alguém está disposto a socorrer as vidas. Oh, igreja. Oh, aleluia. Por isso que eu quero nessa noite te motivar. Se verdadeiramente você quer dizer: eis-me aqui, Senhor, esteja disposto para o processo. Não adianta você querer reacender a chama e ficar com a chama oculta, preso. Não, você tem que espalhar essa chama. Espalhar essa presença do Espírito Santo. Aleluia! Eu sempre falo, igreja, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor por amor às vidas. Você e eu estamos aqui para socorrer a vida que está sentada do nosso lado. A vida que nós encontramos na rua. Aleluia! Eu já até contei isso aí. Eu saí um dia para o mercantil. E no meio do caminho uma irmã me parou. Mas aí sabe aquele momento que você sai, quem é dona de casa sabe, sai contando tempo para voltar, porque tem mil e outra coisa para resolver. Aí lá vai a mulher me parar
posso voltar para casa. Aí eu disse, Senhor, mas eu sei que eu tenho que sempre estar disposto. E ela começou a contar, passando a situação. No final ela disse assim, missionária, que bom que eu te encontrei. Ele foi, irmã. E eu olhando pro relógio. Foi, irmã. Ela foi. Porque eu saí de casa depois do que aconteceu, porque ela teve uma discussão em casa com o esposo. E ela saiu, vamos dizer assim, sem rumo. E ela disse no meio do caminho para Deus, ela disse, Senhor, se eu não encontrar ninguém para que eu possa desabafar e orar por mim, eu vou me matar. Ela disse desse jeito. Quando ela dobrou a esquina, ela me encontrou. Aí ela, por isso que ela se alegrou, porque me viu. E disse, missionária, ora por mim. Porque eu não suporto mais essa guerra. Não suporto mais essa luta. No meio da rua mesmo, eu peguei ela e comecei a orar no meio da rua. Eu digo, Deus vai te dar vitória, irmã. O Senhor vai ser fiel na tua vida. O Senhor vai agir ao teu favor. Resumindo a história, igreja, ela voltou para casa. Já voltou com outro aspecto. Já voltou bem mais confiante que Deus iria agir. Na semana seguinte, Deus fez um reboliço na vida dela. O esposo dela se rendeu ao Senhor. Por quê? Por causa daquela palavra que eu lancei sobre ela na rua e orei por ela. E ela disse para o Senhor que se não encontrasse ninguém, ela ia se matar. E o Senhor me fez eu sair naquele mesmo horário que ela estava saindo. Você está entendendo, igreja, como é que é as coisas de Deus? Aí se eu tivesse me apressado, tivesse, não, irmão, peraí que eu estou apressado, depois a gente conversa. Está entendendo aí, igreja, como é que é as coisas? Nós temos que estar dispostos. Eis que aqui é isso, igreja. É estar disposto para todo o tempo estar ali na posição. Você tem que estar na posição e ouvir a voz do Senhor. Porque Deus me mostra que tem muitas pessoas aqui que Deus tem um chamado na tua vida. Que Deus tem um propósito contigo. Mas ainda você não está na posição como Deus quer. Ainda você precisa o que? Acender essa chama no seu coração. Aleluia! Você ainda precisa renunciar a muitas coisas para viver o profundo com Deus. Para viver a obra do Senhor. Ô igreja, nessa noite eu quero te motivar a isso. Aleluia! A sair deste culto dizendo, Senhor, eu quero estar disponível no teu reino. Porque se você vê, igreja, hoje, mais do que nunca, esse tempo de hoje, Deus está esperando gente disponível. Deus está esperando gente para dizer, Senhor, toma minha vida, usa minha vida, seja comigo, aleluia! Porque, igreja, eu quero te dizer, nunca tudo que você faz para a obra do Senhor é em vão. A recompensa é dele. E sabe qual é a recompensa dele? É ele agir nas tuas causas. É ele cuidando da tua casa, da tua família, dando saúde, dando vitória. Porque quantas guerras eu já vivi, igreja, que tem momento que eu digo, Senhor, peraí que eu vou deixar de lado essas minhas guerras, porque está sendo muita coisa e vou socorrer o meu povo. E deixo de lado, igreja, muitas batalhas que eu enfrento. O meu joelho é para dobrar, para orar por vidas, não por as minhas causas. E quantas vezes eu deixo o quê? As minhas guerras de lado. E oro e socorro vidas. E quando eu vou ver, deixei resolvida aquela causa que eu deixei de lado. Você está entendendo, igreja? Por isso que é gratificante. Quando você se entrega totalmente para o reino. Eu quero declarar sobre ti nessa noite. Deus irá te envolver. Deus irá te reacender essa chama no teu altar. Deus irá te motivar. Porque onde o inimigo tem lutado, a arma que o inimigo tem lutado é o desânimo. É a indisposição neste tempo. Mas eu quero te motivar. Eu quero te levantar nessa noite. Pelo poder o quê? Da palavra. Porque Deus falou com Samuel. Porque por causa de 2 pontos. Primeiro, ele estava perto do altar da arca, da aliança. E perto do altar significa perto da presença. Não adianta você querer ouvir a Deus e estar distante da presença. Entende, igreja? Estar na presença não é dizer que participa de um ministério, não. Não é vir para o culto de domingo a domingo, não. Estar na presença é aonde você estiver. Você está ali glorificando. Você está ali adorando. Você está dizendo que o Senhor é fiel. É dentro das guerras. É você dizendo, eu creio na minha vitória. Meu Deus
Porque, igreja, é difícil. Sabe o que é difícil? É a gente ser crente lá fora. É fácil a gente ser crente aqui, porque a gente está pelo meio dos irmãos. Mas o difícil é você ser cristão lá fora, no meio dos irmãos. Numa reunião familiar. É difícil. É difícil. Mas o Senhor, Ele nos dá graça. Ele nos dá força. Eu recordo, igreja, isso aqui é testemunho para você entender o quanto Deus Ele faz na nossa vida. Eu recordo que quantas vezes eu ia para o meu interior, para o meio da minha parentela, e às vezes eu chegava lá e eu dizia assim: Senhor, eu vim para cá para descansar. Eu vim aqui, Pai, para descansar o meu físico, meu emocional, porque eu vivo 24 horas na obra. Então, Pai, eu vim aqui para descansar, não quero orar por ninguém. Eu não vou jejuar, vou só encher o bucho aqui. Não é que comida de interior é boa, não é não, igreja? E eu digo: Senhor, não quero só nada, descansando meu corpo. Ai, igreja, quantas vezes eu fiz isso? E o Senhor me provou inúmeras vezes de eu chegar lá, basicamente eu botar o pé na casa da minha avó, o telefone toca: missionário, você chegou aqui! Olha, você vai vir amanhã na minha casa para orar. Eu digo: meu Deus, Jesus, acabei de entrar, acabei de chegar. E aí começa, o telefone tocar, o povo atrás, para orar, para ir lá declarar uma palavra da parte de Deus, igreja. Aí eu comecei a entender, eu digo: Senhor, eu não posso me distanciar da presença nem por um segundo. Porque todas as vezes que eu me distancio, vidas perecem. Então, onde eu for, eu tenho que estar com a tua presença ligada no teu espírito. Igreja, muitas vitórias Deus concedeu. Muitos milagres Deus fez. Muitas vidas se renderam ao Senhor, se reconciliaram. Foram tocadas por Deus, foram renovadas pelo Senhor. Foram curadas. E até no meio da minha parentela. Eu chego lá agora, aí a minha avó toda noite diz: vamos fazer um culto, que a nossa pastora já está aqui para fazer um culto. Eu digo: amém, vamos reunir todo mundo para orar. Todo mundo para orar. Ela diz que eu sou a pastora dela. Mas eu vejo isso aqui, igreja, como a glória de Deus sobre nossas vidas. Porque a glória de Deus tem que estar sobre nós aonde a gente for. A glória de Deus tem que estar irradiada em nós. É no meio da sua parentela. Igreja, não é todo mundo que serve a Deus lá na minha parentela, não. Mas mesmo assim, eu saio catando cada um e digo: vai orar. Vamos já orar. Não quero saber nada. Vamos orar, vamos buscar. Vamos buscar o Senhor. Mas eu tiro todos os dias que eu vou para lá um tempo para orar, para cantar os hinos da harpa. Eu digo: senta aí, ninguém levanta. Vamos fazer o culto. Todo mundo faz. Você está entendendo, igreja? Porque vem a glória de Deus. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus toca no meu coração para te falar: a glória de Deus tem que te acompanhar onde você for. Tem que olhar para você e dizer: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Eu vou pedir oração ali porque eu sei que Deus usa ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muito tem perdido essa glória do Senhor pelo meio do caminho. Mas Samuel não perdeu, não. Samuel estava o quê? Perto da presença. Ali ele dormia perto da arca. Perto onde a lâmpada da arca estava acesa. Aleluia. Então sabe o que é que o Senhor disse? Você tem que estar perto da minha presença. Para que a chama se acenda na sua vida. O avivamento acontece quando nos arrependemos de maneira sincera, buscamos intensamente a Deus e nos rendemos ao Espírito e vivemos em santidade. É um ponto bem difícil para o povo de Deus, essa palavra, santidade. Porque sabe o que significa a palavra santidade? Não é você ser mais santo do que o resto do mundo, não. Não, é ser separado para o uso exclusivo do Senhor. Isso é santidade. É você se separar de tudo que pode te afastar da presença de Deus. E eu vou além, igreja. Eu vou além para você entender. Eu vou além para você captar. Se qualquer coisa que você fizer ou vestir te afastar da presença de Deus,
santidade de Deus. E nós temos que ter essa noção, igreja. Mas não parece que perdeu a noção. Em vez de estar mais perto de Deus, está distante de Deus. Igreja, quantas vezes eu mesma já vesti algumas roupas que na mesma hora eu fui incomodada. Eu digo, essa aqui está infringindo a santidade de Deus. Eu vou tirar. Não vou usar. Igreja, não precisa ninguém me falar, não. O próprio Espírito Santo resolve. O próprio Espírito Santo fala. Então, igreja, eu quero te dizer, quer ouvir a direção do Senhor, esteja mais perto da presença. Porque quando você estiver cada vez mais perto da presença, não tem perigo de você errar. Não tem perigo de você o quê? Deixar de viver as promessas de Deus. Tem pessoas que ainda não viveram as promessas de Deus porque estão distantes da presença. Estão na casa, mas estão distantes da presença. Então não adianta. Deus quer nessa noite da igreja, quer viver um avivamento, se arrependa de maneira sincera. Ah, missionária, mas não estou nem afastada, não estou aqui no culto, como é que eu estou distante? Quantas vezes, igreja, eu já vi pessoas dentro do culto distantes, que precisam se arrepender. Porque o arrependimento não é só para os que estão lá fora, não, é para os que estão dentro também. Porque quantas vezes tropeça, erra em palavras, em atitudes, em comportamentos e acha que está tudo bem. Tem que se arrepender. Para o avivamento descer sobre ti, tem que se arrepender. Aleluia. Mas muitos querem o avivamento sem um arrependimento, sem uma mudança de vida, sem uma mudança do seu interior. E o que mais precisa ser pregado, eu não digo nem lá fora, eu já digo é nos altares, é sobre isso. Porque estão dentro da casa, mas estão distante da presença. E não adianta, igreja. Não adianta Jesus voltar e o próprio povo do Senhor ficar, porque estão distante da presença. Aleluia. Eu quero te dizer, pode não ser o culto que você esperava. Porque a gente vem para o culto, né, igreja, com aquela expectativa. Ai, Deus vai me dar a vitória. Deus vai me dar a minha chave que eu espero. E tem momento que Deus não vai te dar a chave que você espera. Vai te dar o quê? A porta do arrependimento para você entrar. Porque antes de você viver a chave da vitória, precisa haver mudança. Precisa haver um conserto, uma aliança. Uma aliança. Que todos os dias, igreja, nós erramos sim. Eu me incluo, eu erro sim, eu não sou perfeita. Eu estou aqui ministrando para você, mas Deus sabe quantas vezes a gente tropeça. Quantas vezes a gente erra em palavras e atitudes. Mas o Senhor, Ele é tão bom e é misericordioso que Ele nos faz a gente sentir que erramos. E automaticamente, na mesma hora, a gente se arrepende e deixa. É assim que você vai alcançar a vitória de Deus. É assim que você vai alcançar o avivamento. Aí eu quero terminar este culto para te dizer. Você viu aquele avivamento que houve lá nos Estados Unidos, aqueles jovens na faculdade? Que ficaram dias e dias lá orando. Aí eu vejo o povo na internet. Ai, que corra boa, que corra bonita, não sei o quê. Mas pergunta, quer chamar para uma consagração 7 horas da manhã? Não quer. Não quer. Quer chamar para o clamor do meu dia? Não vai nem. Mas acha bonito os outros. Igreja, eu quero te dizer, não é para você achar bonito o avivamento dos outros, é para você viver o avivamento. É para você viver. Ah, mas fulano não está comigo. Ande com Deus. O povo hoje em dia tem essa mania. Ah, mas eu só vou se fulano fora. Você não vai nunca. Você tem que caminhar com Deus segurando a tua mão, não é na mão de ninguém não. É na mão do Senhor. Ele é o único que não vai te deixar. Ele é o único que não vai te abandonar quando você tropeçar. Ele é o único que não vai lançar na sua cara quando você errar. Mas vai estar ao teu lado. Então eu quero te dizer, a geração da nossa cidade, a geração do nosso estado, tem que querer viver esse avivamento. Não só achar bonito lá fora para os outros, não, é nós vivemos. Então eu quero te dizer, comece por você. Se coloque na posição. Se coloque no prumo. Se coloque para viver o que Deus tem para a sua vida.
Porque igreja é bom você ministrar e você ter exemplos para contar. O bom é você ministrar e você ter testemunhos para relatar. Porque tem muitos o quê? A palavra é essencial? É. Mas melhor ainda é quando você tem como comprovar o que a palavra está dizendo através do seu testemunho. Então por isso que nessa noite Deus quer dizer para pessoas aqui. Deus quer mudar o teu testemunho. Deus quer mudar e te colocar um cântico novo. Deus quer mudar as páginas da tua vida. E cair alabaixo e declaras. Mas para você viver sobre isso, te colocar hoje na posição. Se precisar se arrepender, se arrependa. Se precisar haver uma mudança, faça a mudança. Mas queira viver o que Deus tem para a tua vida. Queira viver, igreja. Porque Deus tem promessas comuns, mas nem todos estão dispostos a viver a promessa. Tem que estar disposto. Samuel viveu esse chamado lindo de juiz, profeta e sacerdote. Porque o quê? Ele esteve disposto a viver. A mãe dele colocou ele lá no templo com 3 anos. E disse: você vai ficar aqui para viver o propósito que Deus tem na tua vida. Se ele fosse outro, ele tinha com 18 anos e disse: eu vou me embora, não vou ficar aqui não. Minha mãe me colocou aqui quando era criança, mas agora eu tenho o direito de escolha. Mas ele escolheu viver na presença de Deus. Ele escolheu ficar lá. Igreja, eu quero te dizer, eu escolhi viver na presença de Deus todos os dias da minha vida. Aleluia! Porque eu achei lindo aqui os louvores, o conjunto de jovens, o louvor que a jovem cantou, esse louvor além do véu, eu cantava no conjunto da adolescência com 12 anos. Porque eu cresci na presença de Deus, desde os 3 anos de idade. Então eu comecei o quê? Cantando os louvores que foram cantados aqui, o louvor que os irmãos cantaram além da medicina, eu cantava regendo o conjunto de jovens. Eu poderia ter escolhido o quê? Deixado Jesus quando eu tive a maioridade, mas eu disse não. Eu quero viver a chamada de Deus na minha vida. E muitos dos que eu estava lá regendo, hoje não estão na presença. Muitos que cresceram comigo não estão na presença. Mas eu disse: Senhor, eu vou ficar até o final contigo. Esse tem que ser a nossa motivação, igreja. É ficar até o final com Jesus, independentemente de quem abandonar o barco. A nossa missão não tem que estar no pastor, nem na pastora, nem no irmão do lado, não. A nossa missão tem que estar em Jesus, porque Jesus não abandona o nosso barco. Mas muitos querem abandonar o barco. E se você olhar para aquele que está abandonando o barco, você abandona também. Então olhe para Jesus. Porque Jesus está dentro do teu barco dormindo. Jesus está lá. Você vai passar pela tempestade, mas Jesus está lá. E aí, igreja, quando eu comecei a ver muitos se afastando, eu disse: Senhor, eu vou ficar aqui. Eu vou permanecer aqui. Fiquei sozinha no conjunto de jovens, mas eu fiquei. Eu digo: Senhor, Tu és comigo, eu vou viver a promessa. Eu não vou sair daqui, não vou arredar o pé nessa cadeira se o Senhor não mandar. E eu fiquei. E foi aonde Deus me levantou, a igreja, como missionária para a glória de Deus. Foi onde Deus começou a me levantar. E hoje, igreja, alguns dos que se afastaram daquela época começaram a me procurar no Instagram. E começaram a ver que eu permaneci. Teve uma que me ligou esses dias, há mais de 10 anos que eu não via ela, não falava com ela. Ela me achou na internet e disse: Vitória, tu lembra de mim? Tu regia eu no conjunto de jovens. Eu disse: Vala, meu Deus, é tu mesmo? Ela disse: é. Eu disse: mulher, volta para a casa de Deus. Deus está te esperando. E ela disse assim para mim: eu vou voltar. Mas eu estou vendo o que Deus cumpriu na tua vida. Aleluia! Eu disse: mas Deus quer cumprir na tua também, mulher, volta! Aleluia! Porque não queremos ver só cumprido na nossa vida, temos que ver cumprido na vida de alguém também. Aleluia! Levanta a mão, igreja, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus
dentro da sua casa. Sabe como, igreja? É quando você um dia estiver caminhando com seu esposo, a sua esposa, os seus filhos do lado, caminhando para Jesus, caminhando para a casa de Deus. É o verdadeiro avivamento. Porque uma coisa, igreja, que eu sempre falo: não adianta nós querer ganhar o mundo inteiro, evangelizar a África, o Japão, a China, e não evangelizar dentro de casa. Aí vai chegar lá no céu, dizendo: Senhor, eu ganhei muitos para Jesus lá na terra, eu ganhei a África todinha para Jesus. E perdeu a casa, e perdeu a família, porque não granjeou a família. Os primeiros que tem que entrar no céu contigo é a sua casa, é a sua família. Porque você pode não ganhar o mundo inteiro, mas você salvando a sua casa e os céus, aleluia! Você terá vivido a maior promessa. Aleluia! Então creia, tome posse desta palavra. Deus hoje reacende a chama no teu coração. Deus reacende o altar aqui. Deus hoje vai te direcionar. O Espírito Santo começará a falar de maneira clara com pessoas. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida. Amém, igreja? Aproveitar que a igreja está de pé, já vamos orar.